A palavra do Senhor diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos se vêm para fazer violência. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isto, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Amém. Meus irmãos, Abacuque é um profeta que está vivendo um momento de total perplexidade. Diante da vida, diante dos acontecimentos, ele está perplexo. Será que você, em algum momento da sua caminhada, passou por isso? Você já sentiu-se perplexo diante da vida, diante de alguma situação, diante de alguma circunstância? Com certeza sim. Quem sabe mesmo nessa noite você pode ter entrado aqui com alguma perplexidade no teu coração. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 8, da segunda carta, ele disse assim, a respeito de nós,
o povo de Deus, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Veja, meus irmãos, que esta experiência é uma experiência nossa. Paulo diz: nós ficamos sim muitas vezes perplexos, mas não desanimados. A palavra perplexo ali no grego, ela tem o sentido de você estar confuso, em dúvida, sem recursos, em dificuldades, embaraçado, não saber o caminho, não saber o que fazer, estar perdido. Essa é a ideia da palavra perplexo que Paulo usa. E quando nós olhamos também lá no texto original, nós vemos que a palavra desanimado é a mesma palavra, perplexo, só que acrescentado a ela um prefixo, que na verdade coloca ela mais intensa ainda. Ou seja, o que Paulo está dizendo poderia ter sido traduzido assim: nós ficamos perplexos, mas não totalmente perplexos. É uma experiência que faz parte da nossa vida, mas não nos toma, não nos derruba, não nos destrói, porque nós temos um Deus em quem nós confiamos. Nós temos uma fé neste Deus que nos sustenta. E quando nós olhamos para esta profecia de Abacuque, é isso que nós vamos ver: um homem perplexo, alguém que sai do medo, do temor, da perplexidade, da crise, da angústia, para a fé. Queridos, quando você lê a profecia de Abacuque, e ela é bem pequena, apenas 3 capítulos, você vai perceber exatamente isto. Ela começa, sim, com as dúvidas, os questionamentos do profeta, mas a profecia termina, meus irmãos, com um dos mais belos cânticos de louvor, de adoração, uma das mais belas respostas de fé que você encontra nas Sagradas Escrituras. Capítulo 3 de Abacuque, quando você lê lá no finalzinho, texto tão conhecido nosso, o versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Ainda nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, nós podemos sim passar por perplexidades na nossa vida, mas, meus irmãos, nós temos que entender que o Senhor tem preparado para nós algo maravilhoso. Esse caminho, meus irmãos, é um caminho de fortalecimento, de renovação, de fé aos nossos corações. E é isso que nós vamos aprender então aqui neste profeta chamado Abacuque, um nome um pouco diferente. Eu acho que você nunca conheceu ninguém com este nome. Alguém conhece alguém chamado Abacuque? Você sabe o que significa Abacuque? Abacuque significa abraço. A ideia da palavra Abacuque é essa: abraçar, abraçado, abraço. Então, quando você chegar também hoje na tua casa, você vai dar um Abacuque no teu filho, ou um Abacuque na tua esposa. Aí você vai lembrar então aí do profeta. Ele é um profeta menor. Os profetas menores são aqueles que nós encontramos aqui nas Escrituras, cujos escritos são pequenos, são poucos capítulos, diferentemente de Jeremias, Isaías. Nós temos então aqui Sofonias, Jonas, Abacuque. Esses são os profetas menores, por isso são chamados de menores.
A importância deles, meus irmãos, não está na sua pessoa. Nós conhecemos muito pouco a respeito de Abacuque, não há nenhuma informação sobre ele em outro lugar das Escrituras. Nós não temos. Quem é Abacuque? Temos quase nenhuma informação. Mas, meus irmãos, a importância aqui não está no profeta. A importância, eu já disse isso em outro momento, o valor está na mensagem e não no mensageiro. Nós somos, como Paulo diz, vasos de barro, mas nesse vaso de barro tem um grande tesouro. O tesouro é o Evangelho. O valor não está no mensageiro, o valor está na mensagem. Então nós temos que compreender essa mensagem, porque ela nos ensina. E para compreendermos melhor esse texto, e nós vamos expô-lo a partir de hoje, nós precisamos entender o contexto histórico. Isso é muito importante para que você compreenda a profecia. Quando aconteceu essa profecia? Em que momento da história Abacuque recebeu do Senhor esta sentença, como ele mesmo diz no versículo 1? Meus irmãos, nós vamos estudando compreender que provavelmente essa profecia foi dada por volta do ano 600 antes de Cristo. Abacuque teria sido então contemporâneo de Jeremias. E esse período marca o período que antecede o cativeiro babilônico. Aqueles 70 anos que o povo vai passar ali na Babilônia, escravo. Se você conhece a história deste povo, e você precisa conhecer para você entender a Bíblia, quando Davi estabeleceu o reino, meus irmãos, ele e o seu filho Salomão conseguiram prosperidade e unidade no reino. Porém, depois, os filhos de Salomão dividiram o reino. E nós passamos a ter o reino do norte, cuja capital era Samaria, e este reino é chamado de Israel, e o reino do sul, que é, então, o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, aonde está o templo. Então, Israel, reino do norte, 10 tribos. Judá, reino do sul, 2 tribos. O reino do norte se corrompeu rapidamente, já nasceu em corrupção, e ele vai cair sob o domínio assírio. Esse reino já estava sob escravidão, meus irmãos. Restava apenas agora o reino de Judá, e o reino de Judá está sendo agora ameaçado pelos poderes dos caldeus. É quando Nabucodonosor está surgindo, a Babilônia está surgindo, os caldeus estão vindo com poder avassalador sobre tudo, sobre todos, dominando, conquistando, destruindo, passando por cima, derrubando os impérios, as forças daqueles dias. Babilônia está dominando e Judá está sendo cercada. É neste momento, o momento que antecede a invasão de Nabucodonosor, o momento que antecede o cativeiro, é que Abacuque, ele recebe então essa profecia. Muito provavelmente então, ele deve ter vivido o tempo do rei Josias, que foi um bom rei, um rei que traz uma reforma espiritual para o reino de Judá, uma mudança, mas logo em seguida os seus filhos foram maus, foram pecadores, e a nação de novo afunda no pecado. Então, ali nos dias de Jeoaquim, provavelmente é nesse período que nós vamos localizar então essa profecia aqui de Abacuque. Entendendo isso, meus irmãos, quando olhamos para este livro, esta profecia, nós percebemos que ela é um pouco diferente de outros livros proféticos. Você não enconra, por exemplo, aqui a expressão "assim diz o Senhor". Era comum entre os profetas, ao receberem a palavra de Deus, dizerem exatamente isto: assim diz o Senhor. Você não encontra esta expressão em Abacuque. Por quê? O livro de Abacuque é um diálogo entre ele e Deus. Ele está conversando com Deus.
Ele não está falando de Deus ao povo. Ele está falando do povo para Deus. É um pouco diferente. Você precisa entender, então, o formato desse livro. Ele é um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque, meus irmãos, de certa forma, quando nós lemos a profecia, nós percebemos que esse espírito de Abacuque está entre nós. Este espírito de Abacuque, meus irmãos, está nas ruas. Essa perplexidade está hoje aqui, esse tempo que nós estamos vivendo. Ela passa pela história e chega aos nossos dias. Basta você estar atento ao que está acontecendo no mundo, olhar aí as redes sociais, olhar o que está acontecendo nos países ao nosso redor, no nosso próprio país, o Brasil, olhar as violências, as maldades, as injustiças, tudo isso que nós temos vivido e presenciado, diante do que muitas vezes nós olhamos e perguntamos: Senhor, por quê? Ou talvez: Senhor, até quando? Até quando essas coisas vão permanecer? Foi isso que Abacuque fez no seu tempo, meus irmãos. Por isso, Abacuque está aí diante de nós, que continuamos perguntando: Deus, por quê? Deus, até quando? Nesta noite, meus irmãos, nós vamos então, expondo aqui o primeiro capítulo do profeta, nós vamos aprender pelo menos 2 lições aqui, que revelam a perplexidade de Abacuque. Por que Abacuque estava perplexo? Em primeiro lugar, Abacuque estava perplexo diante do silêncio de Deus. Abacuque estava perplexo diante do silêncio de Deus. O versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Começa a profecia com uma sentença. E a palavra sentença aqui é uma palavra muito forte, meus irmãos. Calvino diz que quando essa palavra aparece, ela deve ser entendida sempre como algum julgamento de Deus. Quando você vê essa palavra aparecendo, sentença na Bíblia, é algo absolutamente sério. Traga para os nossos dias. Quando um juiz dá uma sentença, é o ponto final, não tem mais como voltar atrás. Já esgotou todos os recursos, agora é a sentença. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Abacuque recebe uma sentença, a semelhança de Jeremias, que recebeu também a sentença. A Jeremias foi dado profetizar: o povo será levado cativo. Deus disse para Jeremias: nem ora, nem interceda, porque não vai mudar nada. O destino já está traçado, já está sentenciado. Houve tempo para arrependimento, houve tempo para mudança, agora não mais. Agora virá o juízo. O mesmo acontece com Abacuque. Ele recebe, meus irmãos, uma sentença que foi revelada a ele. Ele vê aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer. É algo pesado, meus irmãos. A ideia de peso aqui está exatamente nesse versículo também. Ele recebe uma palavra pesadíssima da parte do Senhor, e ele está perplexo. No versículo 2, ele começa então a relatar a sua experiência. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando, Senhor, eu vou orar, e o Senhor não vai me ouvir, e o Senhor não vai me responder, e o Senhor não vai me escutar? Alguma vez na sua vida você já sentiu-se assim? Você ora e parece que Deus não está escutando. Você ora e não houve resposta da parte de Deus. E você continua orando e continua sem resposta. E você continua buscando e clamando e nada. Abacuque está perguntando para Deus: Senhor, até quando?
Eu estou clamando. Deus, olha a situação da nação. Em primeiro lugar, meus irmãos, Ele está olhando para o seu povo, para a tribo de Judá, o povo de Deus ali. E Ele diz assim, se você observar, versículo 3 e versículo 4, Ele faz uma descrição da nação. Uma total decadência, meus irmãos, moral, social, religiosa. Esse era o estado do povo. Assim como Jeremias já havia retratado o estado da nação, a profecia é do mesmo tempo. Jeremias, ele escreve assim no capítulo 22, versículo 3, falando da parte do Senhor ao povo: assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façam violência, não derramem sangue inocente neste lugar, porque o povo estava fazendo tudo isto. Meus irmãos, Abacuque está aqui também denunciando os males que atingiam a nação. Este é o tempo que ele estava vivendo, um tempo de absoluta pecaminosidade, e diante daquilo ele pergunta: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando a violência? A violência aqui aparece no capítulo 1, versículo 2, no versículo 3, no versículo 9, no capítulo 2, versículo 8, versículo 17, mostrando, meus irmãos, essa repetição claramente, que aquele tempo era um tempo de violência. Como assim? No meio do povo de Deus? Sim, no meio do povo de Deus. Se você voltar para Gênesis, lá no capítulo 6, aquela terra que foi destruída, um dos motivos foi exatamente a violência. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz assim, que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Será que tem violência nesses dias que nós estamos vivendo, meus irmãos? Será que estamos num contexto também de violência, de maldade, de injustiças? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos clamar? Como que eu vou conviver com estas coisas? E parece, meus irmãos, que Abacuque, aqui no versículo 2, ele deixa muito claro que ele não apenas clamou, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei. Veja, meus irmãos, que a coisa se intensifica. É aquele momento quando você ora, e muitas vezes você está assim, você está orando, você está pedindo, você está clamando, mas tem momento que a coisa se torna tão intensa que você já não está apenas orando, você está gritando. É o clamor, é o grito, é o Deus, até quando? É algo, meus irmãos, que se intensifica na experiência. É isso que o profeta está dizendo para nós. Eu estou gritando, Deus, e o Senhor não faz nada. O Senhor permanece em silêncio. Abacuque está perplexo diante disso, meus irmãos. E eu e você também, muitas vezes, do mesmo jeito, podemos ficar perplexos. Por quê, Deus? Porque as coisas são desse jeito. Porque a justiça não é feita. Talvez você mesmo já foi injustiçado, ou está sendo injustiçado. Você está certo, você não fez nada errado, mas você está num processo em que, devido a tantas situações que correm por fora, aquele que é errado passa por certo, e o certo fica errado. É o mundo que a gente vive, não é o Brasil, meus irmãos. Não é uma questão de regionalidade, não é uma questão de governo, de sigla partidária. É uma questão de um mundo que jaz no maligno. Pessoas que têm o diabo como seu Deus e vão vivendo assim, estabelecendo essa realidade. E Abacuque diz: Senhor, por quê? O Senhor não responde. Ele está perplexo diante do silêncio de Deus. A oração dele é uma oração justa. Ele está clamando por coisas boas,
Mas Deus não fala nada. A sensação que ele tem é que Deus simplesmente não responde. Perplexidade. Perplexidade. A primeira coisa que deixa Abacuque confuso, meio que perdido, é olhar para a sua realidade, ao seu redor, para o seu povo, ver tanta coisa errada, pedir para Deus fazer alguma coisa e simplesmente não ouvir a resposta de Deus. Mas uma outra coisa deixou Abacuque perplexo também, meus irmãos. E aí, a divisão aqui, no versículo 5, é a primeira resposta de Deus para Abacuque. Do versículo 5 até o versículo 11, Deus responde a ele. Então a primeira coisa que deixou Abacuque perplexo foi o silêncio de Deus. A segunda coisa que deixou Abacuque perplexo, meus irmãos, foi a resposta de Deus. Versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Primeiro, Abacuque não encontrava a resposta de Deus, não conseguia ouvir Deus. Agora ele ouve claramente Deus dizendo, e a resposta de Deus para Abacuque é: Abacuque, sabe esse povo ruim, perverso, esse povo idólatra, esses caldeus que estão dominando tudo, que estão vindo sobre tudo, que estão esmagando, que estão matando, que estão... Eu estou levantando eles contra o meu povo. Diante da resposta de Deus, meus irmãos, Abacuque agora, ele fica: Senhor, como assim? Os caldeus serão a vara de Deus. A correção de Deus para o seu povo será os caldeus. Deus vai usar a Babilônia para castigar a nação pecadora, que se desviou, que não ouviu os profetas. E Deus está dizendo: Abacuque, não é que eu vou agir, não, eu já estou agindo. Isso já está acontecendo, Abacuque. O cerco já estava ali, meus irmãos, presente. Era uma questão de tempo, era uma questão do momento certo. E Abacuque agora tem uma visão clara dessa situação, e ele está perplexo diante disto, meus irmãos. Na verdade, quando você lê a Escritura, lá atrás já havia sido avisado. Isaías, por exemplo, ele vai dizer ao rei Ezequias: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Essa profecia foi dada muito antes desse acontecimento. Está lá em Isaías capítulo 39, versículo 6. Jeremias agora, já mais próximo também, capítulo 5, versículo 15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, os seus homens são valentes, comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos, as tuas filhas, as tuas ovelhas, o teu gado, a tua vide, a tua figueira, com espada derrubarão as tuas cidades em quem vocês confiam. E se você voltar mais atrás ainda, lá em Deuteronômio 28, versículo 49, já estava também lá o que Deus ia fazer, lá na frente. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, que é praticamente o mesmo texto de Jeremias.
porque ele está interpretando aquilo que está acontecendo da parte do Senhor como a quebra da aliança, a quebra do pacto, a desobediência. Agora vem o castigo, agora vem o juízo, agora vem os caldeus. E Abacuque tem uma visão clara disto, e meus irmãos, ele fica perplexo. Deus, como assim? Havia uma crença naqueles dias, meus irmãos, que nada aconteceria com Judá. O reino do norte já havia caído, mas o reino do sul, ali tem o templo do Senhor. Por isso que nos dias de Jeremias, eles diziam, templo do Senhor é esse. Imagina se as nações invadirão a nossa terra. Imagina, aqui está o templo, Deus está conosco. E eles confiavam nas paredes, mas não obedeciam ao Senhor e confiavam no Senhor. A sua confiança era vã. Por isso que em certo momento Deus diz para Jeremias, fecha a porta do templo, não deixe esse povo entrar. E ali fora Jeremias prega esse sermão para eles, um sermão duro. Vocês estão dizendo, templo do Senhor é esse, para continuar nos seus pecados, nos seus erros. Virá sobre vocês o juízo, por não se arrependerem, por não ouvirem a minha voz. E é o que está acontecendo aqui, meus irmãos. O versículo 5 a 11, Deus está descrevendo os caldeus. É uma nação amarga. Versículo 6, é uma nação impetuosa. Versículo 7, ela cria as suas regras, a sua própria dignidade. Eles se sentem os soberanos, os donos de tudo. Versículo 8, são como lobos ao anoitecer. A ideia de que eles pegam a sua presa como um lobo ali selvagem para devorar, para destruir. As figuras todas que você encontra aqui, meus irmãos, estão falando sobre violência, maldade, agressividade, força, poder, arrogância dos caldeus. E eles estão vindo, e eles virão sobre Judá, da parte do Senhor. Abacuque diz, Senhor, como? O versículo 12, meus irmãos, nesse diálogo, é a resposta de Abacuque para o Senhor. Senhor, como assim? Abacuque conhecia Deus, meus irmãos, como nós conhecemos também. A teologia de Abacuque está confusa agora na sua mente, porque Abacuque sabe que Deus é o eterno, que Deus é o santo. Ele conhece Deus. Mas como que Deus pode permitir isto? Ele tem certeza da aliança. Ele diz, não morreremos. Mas Senhor, para executar juízo aqui, contra o teu povo, o Senhor levanta um povo que é pior do que o teu povo? Os caldeus eram piores, meus irmãos, do que o povo de Deus, muito piores. E como Deus vai usar os caldeus, os ímpios, para disciplinar o seu povo? Abacuque está perplexo. Primeiro ele ficou perplexo porque ele não ouvia Deus responder. Deus, por quê? Deus, até quando? Deus responde, ele fala, Senhor, mas espera lá, não era essa a resposta que eu estava esperando, Deus. Como assim, Deus? E ele começa então a dialogar com Deus. E esse até quando do profeta, meus irmãos, não é falta de fé. Nós devemos entender aqui esse diálogo, porque você vai encontrar nos Salmos essa expressão. Nos Salmos imprecatórios, por exemplo, esse até quando. Aqui, meus irmãos, é um clamor por justiça. É um clamor para aqueles que conhecem a Deus, o Deus que é santo, o Deus que é justo, o Deus que não compactua com a maldade. Sim, nós, inclusive, devemos ter esse clamor nos nossos lábios. Estranho é quando nós, diante de tudo isso, nos tornamos insensíveis. Como se nada tivesse acontecendo, como se isto não nos chocasse, não nos perturbasse. Até quando, Senhor? Ao ver essas maldades, ao ver as guerras que acontecem hoje, meus irmãos, estão longe de nós, sim, mas são guerras, movidos, nós sabemos muito bem por quê.
nações se levantando contra outras nações, inocentes morrendo de todos os lados. Senhor, até quando? Não são apenas os soldados na guerra que morrem, são crianças, são mulheres, são idosos. Porque numa guerra, meus irmãos, chega um momento em que não se respeita mais nada, nem os limites que o próprio homem estabeleceu. Olha, aqui não, essa área não. Numa guerra, meus irmãos, a gente sabe que há momentos em que até isso é deixado de lado e pessoas estão sofrendo. Num país como o nosso, Brasil, quantas pessoas passando por situações assim de injustiças, as mais diversas. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Agora, cuidado, porque Deus pode responder e você ficar também perplexo diante da resposta de Deus. É o que aconteceu com Abacuque. E aqui, meus irmãos, eu quero então aplicar esse texto ao nosso coração nesta noite. O que a gente pode aprender diante disto? Há muitas lições. Muitas. O tema é fé em tempos de perplexidade. Isso que aconteceu com Abacuque pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Diante desses momentos que nós podemos viver na nossa vida, o que nós podemos aprender aqui com o profeta Abacuque? Bom, ele orou, e nós oramos também, mas nem sempre Deus responde do jeito que nós queremos. É que na verdade nós já temos como que uma resposta pronta para a nossa oração. A gente já ora pedindo para Deus fazer aquilo que a gente quer. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, Deus age de maneira diferente. Ele responde a nossa oração de forma diferente. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre. Muitas vezes Ele complica ainda mais a situação, ao invés de facilitar. Você lembra de Lázaro? Vai lá, corre, chama Jesus, que Lázaro está morrendo. Jesus, em vez de vir logo para curar Lázaro, ele demora. Aí Lázaro morre. Se ele tivesse respondido a oração rapidamente, como as irmãs vão questionar depois, não teria acontecido aquilo. Mas ele piorou ainda a situação, ele esperou Lázaro morrer. Ora, nem sempre Deus responde do jeito que a gente quer, meus irmãos. A resposta dele pode ser diferente, porque ele age de forma diferente. Ele é Deus. Os seus instrumentos também são incomuns. Deus está usando os caldeus, uma nação má, perversa, pecadora, para disciplinar Israel. Os caldeus também serão disciplinados a seu tempo, mas aqui eles estão sendo instrumentos de Deus. Deus tem os seus instrumentos. Não cabe a nós, meus irmãos, questionar Deus. Ele sabe o que está fazendo. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Ele é o Senhor da história. E ele vai usar a Babilônia. E se você acompanha a história, você vai saber que a Babilônia vai cair. Virá a Pérsia. E a Pérsia vai cair. E virão os gregos. E os gregos vão cair. E virão os romanos, os 4 impérios. Antes da chegada de Cristo, quando Cristo chega, Roma está no poder. E Deus estava no controle de tudo isso, desde o início, desde antes da fundação do mundo. Ele escreve a história, não é você e nem eu. Os caminhos de Deus precisam ser entendidos, então, de maneira bíblica. A história está sob o controle de Deus. Várias doutrinas nós podemos tirar aqui do livro de Abacuque. A doutrina da oração, a doutrina do juízo de Deus, a doutrina da providência de Deus. Claramente, a providência de Deus aqui é descrita aqui nessa profecia. Na Confissão de Westminster, quando trata da providência de Deus, nós temos a seguinte definição: pela muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, sabedoria, poder, justiça, bondade
e misericórdia, o que ele faz? Sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. É a providência de Deus. Ela está sendo realizada, executada aqui na história, porque a providência de Deus não tem a ver apenas com Israel, não tem a ver apenas com um povo, tem a ver com todos. Os caldeus e todos os demais povos estão nas mãos de Deus. É Deus quem está os levantando, permitindo que tudo aquilo aconteça. Então, a história está sob o controle divino e segue um plano divino. Meus irmãos, o povo de Deus não será destruído, nem que seja um remanescente, como de fato aconteceu na história, vai permanecer, porque Deus tem uma aliança com este povo, Deus tem um pacto com este povo, e nós estamos aqui hoje, a igreja, prova de que essa promessa se cumpre e tem se cumprido. Deus intervém, Deus age, Deus está cuidando de tudo, meus irmãos. Deus não é o relojoeiro, né, que criou aquela ideia do relojoeiro, que cria o relógio, como se o mundo fosse um relógio grande, que alguém criou, deu corda e deixou a coisa funcionando. Não, Deus é um Deus presente, Ele é transcendente, mas Ele é imanente. Ele está longe, mas Ele está perto. Ele controla todas as coisas. A história segue o plano divino. Não está caminhando rumo ao caos, ao nada. Não, Deus tem um plano, Deus tem uma história. E ela está sendo cumprida, meus irmãos. Ora, diante disso, então, a nossa perplexidade, ela só pode, meus irmãos, caminhar rumo à fé, à esperança, à certeza. Talvez por isso Abacuque, depois de ouvir a palavra de Deus e compreender a resposta de Deus, mesmo que ele vai questionar Deus num primeiro momento, e vai continuar o texto no capítulo 2, mas apenas até o versículo 1 do capítulo 2 hoje, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deixa eu falar uma coisa para você, diante das perplexidades da vida, você precisa levar diante de Deus essa sua oração, essa sua queixa, abrir o seu coração, ouvir as suas respostas, mas você precisa também saber esperar, silenciar o teu coração, a tua alma, ir para a torre de vigia, ficar ali, aguarde, acalma o teu coração. Deus está no controle, Deus está no governo. Abacuque vai passando por tudo isso, meus irmãos. Talvez quando você lê agora o capítulo 3 de Abacuque, quando ele faz aquela oração linda, maravilhosa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. E preste atenção, quando Abacuque está falando isso aqui, ele não está falando, meus irmãos, futuro. Olha, Deus, se acontecer que um dia, mais ou menos você orar assim, né? Deus, se algum dia eu não tiver comida para comer lá na minha casa, se algum dia eu perder o emprego, se algum dia eu ficar doente, se algum dia acontecer algo ruim aqui para mim, para o meu país, eu vou confiar no Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Não. Ele está vivendo isso, ele está compreendendo isto. Ele está olhando ao seu redor e vendo o que está acontecendo e compreendendo o juízo de Deus. A Babilônia já estava cercando, já estava massacrando, e já havia resquícios, meus irmãos, e vestígios disto. Abacuque está experimentando isto, e ele pode declarar no final do seu livro, compreendendo a resposta de Deus para as suas perplexidades, porque ele sai do choro, da perplexidade para a fé, para a esperança, para a certeza. Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
Então é o presente. Senhor, eu não tenho nada hoje na minha mesa, eu estou desempregado, eu estou enfermo, eu estou sendo injustiçado, e o Senhor sabe muito bem. Eu olho para o lado, vejo maldade, clamo, o Senhor não faz nada. Eu olho para outro, eu vejo injustiça, eu clamo e parece que o Senhor não responde. Deus, o Senhor respondeu, eu fiquei confuso agora com a resposta, mas diante de tudo isto, eu confio no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Porque é assim, meus irmãos, que a gente caminha da perplexidade para a fé. E que essa experiência de Abacuque possa nos ensinar, para que nós possamos, da mesma maneira, meus irmãos, nas nossas perplexidades, passarmos por elas e terminarmos a história com um cântico de fé, com um cântico de esperança, com um cântico de certeza no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém?